sublime, meu Deus, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. vai chegar o dia, querido, que nós o veremos face a face, sem sombra nem referências. Nós o veremos face. Você pode dizer isso para o seu irmão que está do seu lado? Vai chegar o dia que nós o veremos face a face. Pastor Alex, quarta-feira retrasada, eu preguei nesse mesmo altar. Eu disse: o Senhor usou a minha boca para dizer: está chegando dias que os cultos não terão fins. Eu não sei quem estava aqui comigo, mas hoje são mais de 7 horas de culto já, e nós ainda estamos aqui. Olha para quem está do seu lado, querido. Olha para ele. Sabe quem ele é? É o Elias dessa geração sendo gerado. Meu Deus do céu, está chegando o dia, está chegando a hora que os nossos cultos não terão fim. Por quê, pastor? Porque aquilo que Deus vai começar a fazer não vai dar para o homem limitar, não vai dar para o homem, não vai fazer. E nós nos derramaremos e experimentaremos da glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu amigo? Você crê nisso? Então diz para o seu irmão assim: está começando. Não. Eu sei que tem mais um raspinho de energia aí. Está começando. Está começando. Está. Não, irmão, eu não esperei até agora para você ficar com essa boca murcha aí. Não, eu sei que tem uma energia guardada aí. Eu sei que ainda tem mais. Eu sei que Deus quer fazer mais. Eu sei que você pode mais. Em nome de Jesus, diz para o seu irmão aí: está chegando o dia. Aleluia. Você está pronto para isso? Amém ou não amém? Senta aí, que eu tenho até 9 horas para terminar. Eu estou falando, pastor, que esse povo é doido. Irmão, eu só tenho 20 minutos, amém? Vamos lá, coloca a mídia para mim. Você sabe quando você fica com Vinícius, quando o texto não sai da sua mente, do seu coração? Irmão, eu confesso que o texto de 1 Reis 17, Deus está, cada vez que eu leio, algo novo aparece. Cada vez que eu medito, algo novo Deus fala. E nós vamos falar do mesmo texto que eu preguei quarta-feira passada, mas de uma maneira diferente, amém? Você acredita nisso? Se você pode, abre. Se você não pode, liga aí a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Disse a quem? Essa voz aí não disse não. Disse a... Tão certo como vive o Senhor, o Deus a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha. Então quer dizer que a palavra de um profeta pode determinar se chove ou não chove? Se a palavra do profeta pode mexer com o tempo, o que não pode acontecer quando você começar a profetizar? Ah, meu Deus do céu, estou sozinho aqui. Essa luz aqui está me ofuscando. Liga a luz da igreja. Olha isso, a palavra do profeta, não foi a meteorologia. Foi a palavra do profeta que determinou se cairia chuva ou não. Entenda uma coisa: se a palavra de um profeta tem poder para mudar o tempo
O que você não pode fazer quando começar a declarar vida para quem estava morto na sua casa, declarar, meu Deus, a abundância, declarar em nome de Jesus que não vai mais faltar, muito pelo contrário, vai soprar para você emprestar. Amém ou não amém? Se a palavra do profeta teve esse poder, o que Deus não pode fazer através das nossas bocas a partir de hoje? Amém? Entenda uma coisa em nome de Jesus. Depois disso, olha isso. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Depois que Elias profetizou a Acabe: sai daqui, vá para o leste e esconda-te perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, a leste do... Você beberá do riacho. Você beberá do... Qual que é a missão do profeta no Querite? Beber do... E dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho do Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne. Vou voltar aqui para você frisar algo. Olha aqui, o texto vai dizer: fez o que o Senhor lhe tinha dito. Olha, fala para o seu irmão do lado: olha, o segredo de Elias está aqui. Ele fez o que o Senhor lhe tinha. Olha isso. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei agora uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Mais uma vez, Paulo, ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois que comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha do cântaro não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta. Então me ajuda a ser profeta em nome de Jesus. Coloca a mão do irmão do seu lado e diz para ele: a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar, segundo a palavra do Senhor. Amém ou não amém? Entenda isso, eu não vou nem gastar tempo na introdução, porque eu sei que você conhece esse texto muito bem. Porque você sabe que Israel vivia uma realidade distinta. Israel estava vivendo uma realidade de idolatria, sincretismo religioso. E para Deus mudar a história dessa nação, Ele não começa levantando o exército. Para Deus mudar a história de uma nação quebrada, destruída, idólatra, Deus não vai construir monumentos. Deus vai levantar um homem, pastor. Porque quando Deus quer mudar algo, mudar uma nação,
ou mudar a realidade do lugar, não é do alto que desce, é um homem que se levanta. Eu estou falando com homens, a geração de Elias que está sendo gerada dos nossos dias. Geração essa que não vai ter medo de profetizar uma palavra, independente de quem estiver ouvindo. Geração que será honesta com a mensagem que recebeu. Geração que não vai se corromper pelo sistema caído e falido. Geração que vai se levantar com uma voz profética e uma mensagem de redenção. Você está aqui comigo, irmão? Eu estou diante da geração que não vai se curvar aos favores e aos presentes, não se curva a sistema e não diminui a mensagem por medo e conveniência. É a geração que não vai só provocar mudança, é a geração que será a mudança. A geração de Elias está se levantando. E quando eu estava no meu lugar, o Espírito falou comigo: filho, sabe por que eu te incomodo com esse texto? É porque eu estou levantando a geração, meu Deus do céu, a geração dos Elias. As gerações dos Elias, homens que foram tirados de lugares comuns para viver histórias extraordinárias. Homens, aleluia. Por quê, pastor? Porque para um novo tempo, uma nova palavra. Diz para o seu irmão do lado assim: um novo tempo, uma nova palavra. Por quê, pastor? Porque Deus quer, quando quer fazer algo novo, Ele não espera o calendário mudar. Ele libera uma palavra. Quer que eu te prove? Eu te provo. Em Gênesis 1 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as... Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro. Qual é a realidade que Deus está vendo? Algo sem forma e vazia. O que é algo sem forma? É algo sem identidade. Algo sem forma é algo sem molde, sem referência, sem identidade. E vazio é algo morto, sem propósito. Então Deus está olhando para aquilo que não tem propósito e nem vida e nem identidade, e está fazendo o quê? Construindo, está fazendo algo, não está falando. Porque o texto diz: quando Deus vê o caos instaurado, Ele fala, e Deus disse. E o que Deus disse, Paula? Haja luz. Como eu disse, toda palavra liberada da parte de Deus não levanta um homem. Que luz é essa, pastor Venâncio? Que os astros só foram criados no quarto dia. Que luz é essa que ilumina o homem e faz separação entre dia e trevas? Que luz é essa? É o próprio Cristo. Você está entendendo? Toda palavra que Deus libera, um homem é levantado. Deus me trouxe aqui essa manhã para liberar uma palavra. Não para levantar apenas um homem, mas para levantar uma igreja, para levantar uma geração, para levantar um povo apaixonado por Ele. Amém ou não amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Diz para o seu irmão assim, ó: que toda palavra liberada, um homem é levantado. Amém ou não amém? Para uma nova estação, uma nova palavra, uma nova palavra, uma nova unção. Repete comigo: para uma nova estação, uma nova palavra, uma nova palavra, uma nova unção. Unção, o que é isso, pastor? Capacidade do alto para fazer aquilo que antes eu não poderia. Capacitação do alto que me reveste de poder e habilidade para fazer aquilo que antes sozinho eu nunca conseguiria. Mas agora, revestido de um poder do alto, tudo se torna possível. Por quê?
porque eu aprendi a falar em hebraico, pastor. Não, agora sobre a minha cabeça existe uma habilitação do alto para ver acontecer aquilo que Deus disse que faria. Amém ou não amém? Uma nova palavra, uma nova estação para uma nova palavra, uma nova palavra, uma nova unção. Aleluia. Você crê nisso? A palavra que Deus colocou no meu coração, o tema é o padrão de quem Deus esconde. Eu quero ser rápido e breve com você, porque a primeira coisa que eu aprendo com homens que Deus esconde, não são todos, porque nem todos Deus pode confiar. Deus não esconde homens em quem não confia. Mas eu comecei a estudar a Bíblia e eu vi padrões, pastor Venâncio. Padrões, não métodos. Padrões são princípios. Princípios dos quais Deus usa. E eu comecei a perceber, por cada personagem bíblico, alguns padrões, princípios se repetindo. E eu comecei a escrever uma série de mensagens que chama Padrão de Deus. Quarta-feira retrasada eu preguei o padrão de quem Deus forja. Mas hoje Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre alguém que está sendo escondido, mas não está entendendo o que está vivendo. Porque existe um padrão de todo aquele que Deus esconde. Entenda uma coisa: Deus só esconde quem escolhe, porque quem esconde Ele promove. Você está entendendo isso? E qual é o primeiro padrão de pessoas que Deus esconde, pastor? Simples. O primeiro padrão que se repete na vida de todos aqueles que foram chamados por Deus e escolhidos segundo o seu propósito e vontade são aqueles que decidiram ser guiados por Ele. Entenda isso, amigo. O profeta aqui nesse texto não nasce quando profetiza, pastor Venâncio. O profeta não nasce quando libera a profecia. Não. O profeta aqui nesse texto nasce quando ele se submete. Vamos lá. Nesse texto aqui, o profético que vai mudar a nação de Israel, pastor Venâncio, não está nascendo com uma palavra liberada ao rei Acabe. O profético está nascendo porque o grande profeta Elias está se submetendo a uma direção. E que direção é essa? Vá para o Querite e se esconda lá. Amém, irmão? Entenda isso. Está escrito lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão. Quer ser um profeta para essa geração? Alguém aqui quer ser um profeta para essa geração? Tem alguma energia aí para levantar o seu braço e para reagir a essa palavra? Tem alguém que aqui Deus pode contar para ser uma boca de Deus na terra? Tem alguém aqui? Então entenda uma coisa: o segredo é um só. Aprenda a se submeter à voz que Deus está liberando sobre você. Aleluia. Por quê, pastor? Porque profeta não anda como quer, não fala o que quer, não entra e sai como alguém que sem rumo e sem propósito. Ele é guiado por Deus. Só aquele que aprendeu, querido, a ser guiado por Deus está habilitado a ver Deus fazendo através da vida dele. Ah, pastor, mas as minhas decisões eu tomo de acordo com a paz do meu coração. Aqui eu entro em parafuso. Porque aqui, quantos aqui já usaram essa expressão? Olha, se tem paz eu vou, se não tem paz eu não vou. Amém ou não amém? Sabe qual é o problema, irmão? Isso não é bíblico. Pastor Venâncio, isso não é bíblico. Porque eu não posso ter duas referências guiando a minha vida. Ou eu tenho o Espírito Santo, ou eu tenho o meu coração. E pasmem, não está escrito nem isso. O texto diz em Colossenses que a paz de Deus não é a minha, é de Deus. Seja o árbitro. Está escrito aqui, ó, Colossenses 3,13. E a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados
para viver em paz, como membros de um só corpo. O texto não está nem se referindo à decisão. O texto se refere à comunhão, relacionamento entre os irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que a paz de Cristo, porque o meu coração, às vezes, não mora paz. Diz para o seu irmão do lado: o nosso coração não pode ser o guia da nossa vida. Ah, irmão, vou falar uma coisa para você. Eu mesmo, pastor Venâncio, já tomei muita decisão errada na minha vida, com o coração em paz. Quebrei a cara depois. Aí eu entrei em parafuso. Senhor, a tua palavra me diz que se eu tiver paz eu vou. Se eu tiver paz, o Senhor está dentro. Se eu não tiver paz, é porque o Senhor rejeitou. O Espírito Santo falou comigo: leia o texto. Para de ser enganado por coisas que eu não escrevi nem falei. Que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo, e não por uma voz do seu coração, nem pela carência dele. Amém ou não amém, querido? Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo, com pessoas que são escondidas por Deus, pastor Venâncio, essas são plenamente obedientes. Anota se você puder. Se eu fosse você, eu anotava. Como assim, pastor? Eu aprendo com Elias que é melhor estar em obediência do que em evidência. Como assim, pastor? Evidência, querido, em momento errado fará de mim alvo fácil dos meus opositores. Entenda isso. Eu não estou entendendo, pastor. Como assim? Entenda uma coisa: Acabe tinha mandado procurar Elias por toda Israel e pelas nações vizinhas. Para quê? Para consultar Elias? Não, para matar ele. Entendeu? E evidência no momento errado é morte e não vida. Entenda isso, meu amigo. Escondido, Elias não está sendo punido. Escondido, Elias está sendo livrado. Em evidência, não. Em evidência, ele teria sido morto, assassinado. Não, irmão, entenda uma coisa: Deus te esconder não é tentativa dele punir você, mas cuidado de quem quer te manter longe da vista dos teus opositores. Deus não está te punindo, Ele está te livrando. Amém? Diz para o seu irmão do lado: Deus não está te punindo, Deus está te livrando. Livrando de quê, pastor? Está nos livrando, pastor Venâncio, de sermos vistos antes da hora, despreparados, distraídos, com a guarda baixa, Tiago. Anota isso em nome de Jesus. Evidência adiantada é morte anunciada. Entenda isso em nome de Jesus. Nos colocar em evidência antes da hora é proposta do inferno querendo nos parar antes da gente conseguir amadurecer. Pega isso em nome de Jesus. Antes da hora eu posso morrer, mas no momento certo você será a resposta de oração até para aqueles que queriam parar você. Antes da hora, pastor Venâncio, eu podia até morrer, mas na hora certa, na hora de Deus, eu serei resposta até para aqueles que queriam me parar. Antes da hora, irmão, você era alvo de perseguição, mas no momento certo você será ferramenta de transformação. Evidência antes da hora é morte, mas na hora e no tempo de Deus será vida para você e para todos aqueles que o cercam. Eu profetizo, levanta a sua mão para quem acredita em profecia. Eu profetizo que você será resposta de vida e não exemplo de queda. Você será referência de vida e não ah, meu Deus do céu. As pessoas, quando olharem para você, não terão o exemplo do que não fazer. Elas, quando olharem para você, serão inspiradas pela vida, pela entrega, pela renúncia, por aquilo que você enfrentou e também por aquilo que você venceu. Não, elas não vão olhar para a gente e vão dizer: olha, quero aprender o que não fazer, olha para fulano. Não, aqui não tem esse povo. Aqui tem um povo vitorioso que aprendeu a colocar e se submeter à vontade de Deus. E para quem se submete a uma vontade, não existe decreto de morte que possa o parar. Não existe, em nome de Jesus.
Você está aqui comigo? Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme. Diz para o seu irmão do lado: aguenta firme, eu estou acabando. Aguenta firme. O tempo de esconderijo tem data para acabar. Como assim, pastor? Deus não mantém seus projetos ocultos para sempre. Deus não mantém seus projetos ocultos para sempre. Chegará o tempo dele exibir e revelar através de você. Não para, não desista. Esse tempo está te guardando, construindo em você valores, meu Deus, que você não aprenderia em outro lugar. Sua casa, sua família, seus negócios e todo o seu futuro dependem do homem e da mulher que sairá desse lugar de esconderijo. Meu Deus do céu, quantas pessoas vocês viram morrer porque estiveram em evidências antes da hora? Quantas pessoas, querido, chegaram rápido demais e, meu Deus do céu, apareceram rápido demais. Tiago, quantas pessoas, a evidência chegou antes de alguns fundamentos. Antes do caráter ser lapidado, e por isso sucumbiram com o brilho do holofote, com o privilégio do microfone ou com o peso do altar. Eu profetizo, meu amigo, e eu não estou sozinho aqui. Se você pega essa profecia, levanta que eu já estou terminando. Pega essa profecia, fica de pé, em nome de Jesus. Eu profetizo que a nossa maior evidência não vai ser o altar que subimos, o microfone que seguramos. Não. A nossa maior evidência será o nosso testemunho e a mensagem que carregamos. O altar é apenas consequência da mensagem. O microfone é apenas consequência daquilo que carregamos e não o fim dele. Aleluia. Aleluia. A última coisa, e eu finalizo aqui. A terceira coisa que eu aprendo com aqueles que Deus esconde, Tiago, eles são provados no simples. Como assim, pastor? A direção de Elias é beber água. Qual a direção que Deus dá a Elias? Beba. O que é isso, pastor? É o simples, Jéssica, sendo exigido para que o extraordinário seja experimentado. É o simples sendo exigido para que o extraordinário seja experimentado. É Deus falando que o Carmelo, aonde o fogo desceu do céu, é consequência visível de um querite vivido, obedecido, pastor Venâncio, e submetido. Eu profetizo em nome de Jesus que as maiores evidências e experiências sobrenaturais da nossa estação atual será consequência da nossa obediência e submissão na estação anterior. O fogo de hoje será uma evidência da submissão de ontem. O fogo que está caído hoje é consequência da nossa submissão ontem. Você está aqui comigo, querido? Levanta a sua mão. Quer ver fogo cair do céu? Aprenda a descer para beber água. Quer ver o sobrenatural acontecer? Aprenda a cumprir pequenas tarefas. Por quê, pastor? Porque aquilo que é ordinário, simples, é importante para agora. É extraordinário, é simples, mas é importante para agora. Porque está escrito: se você for fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Se você for fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Beber água, querido, parece simples, mas já foi filtro que Deus usou para determinar quem ficaria do lado de Gideão e quem seria dispensado por ele para guerrear com Gideão, pastor. Não é para guerrear com Gideão, é para quem vai desfrutar dos despojos. Parece simples, mas é didático. Deus está dividindo no simples, quem fica e quem vai, quem fica e quem vai. Deus está filtrando aqueles que vão poder desfrutar daquilo que você está gerando, daquilo que você está. Entenda uma coisa, Tiago, e eu finalizo aqui. Qual que é a missão do profeta? Beber?
Qual que é a missão do profeta? É beber? Porque o profeta tem que beber água? Porque não dá para tocar uma geração faminta e sedenta se eu não souber o caminho da fonte. Por que o profeta precisa aprender a beber água? Porque está escrito que aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios que jogarão para a vida eterna. Não dá, querido, para tocar uma geração sem água. Deus está chamando homens comuns para viver destinos extraordinários. E está começando o treinamento, ensinando o básico. E que básico é esse, Tiago? Beber água, beber água. O que é isso, pastor? Estratégia é bom, querido, mas o que dá crescimento ainda é Deus. O método são bons, mas o que move e direciona a igreja ainda é o Espírito Santo. A cultura e a inovação são importantes, mas o que move os céus ainda é um joelho dobrado e um coração contrito e quebrantado. Deus ainda busca, vou melhorar. Deus ainda procura, não uma placa bonita, mas um grupo de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é tecnologia, luz, som, ainda que tudo isso seja importante. O que Deus procura é um coração humilde, independente. É um coração humilde, independente. E Ele achou na Novos Começos Cabo Frio. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus e reage a ela. Eu coloquei os meus olhos em Ti.